que se faz o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada? O diagnóstico ele é um diagnóstico médico, né? Consultar com um médico é importante para que ele te dê esse diagnóstico, um médico psiquiatra de preferência. Porém, o que separa a normalidade do patológico em psiquiatria é sempre o sofrimento, é sempre o prejuízo da qualidade de vida, é sempre o déficit funcional. Há sofrimento, merece uma intervenção, visto que não intervir numa situação de sofrimento é negligenciar a possibilidade de uma melhora. E então, conhecendo do que se trata, entendendo a causa e recebendo-se o diagnóstico, como faremos com o tratamento? Como tratamos o transtorno de ansiedade generalizada? O tratamento ele consiste, primeiramente, no tratamento farmacológico. As medicações que usamos hoje em dia são extremamente eficientes no sentido de reduzir essa avaliação equivocada de risco. Elas são muito eficientes para diminuir os sintomas físicos e psicológicos da ansiedade generalizada. São medicações extremamente seguras, ou seja, que não causam dependência, não diminui a memória, não intoxica. E o tratamento para ansiedade, com o medicamento, ele tem início, meio e fim. As pessoas têm muito temor de ficar dependente, temor de ficar dopado, de se intoxicar. Isso advém de um preconceito, de um conceito prévio de uma psiquiatria de 40 anos atrás, onde as pessoas realmente tinham, quando fazendo um tratamento, muito prejuízos pelos efeitos colaterais dos medicamentos que existiam naquela época. Então as pessoas ficavam muito sedadas, com efeitos colaterais de tremor, as medicações realmente causavam dependências, por exemplo, com as medicações benzodiazepínicas, que são os hoje conhecidos como tarja preta. Porém, isso de vários anos para cá mudou totalmente, onde as medicações são muito seguras. Para fechar a parte da medicação, gostaria de esclarecer que, além da medicação não fazer mal, de fazer bem, de melhorar a qualidade de vida, as medicações que se usam hoje para tratar tanto a depressão, quanto a ansiedade, como o transtorno bipolar, como a própria esquizofrenia, são medicações que são neuroprotetoras, visto que, se essa pessoa não se tratar, seja porque não tem acesso ao tratamento, seja porque não deseja se tratar, ou seja porque eventualmente é uma doença muito grave e todas as medicações não funcionam. Isso é raro, felizmente, mas eventualmente acontece. E essa pessoa continua tendo sintomas. Então, se a pessoa permanece tendo sintomas por um período prolongado, 10, 15, 20 anos, isso causará diminuição cognitiva, déficit de memória e intelectivo, adiantando-se um processo de demência secundário a esse transtorno mental não tratado. Então, além de melhorar a qualidade de vida, tratar e não ter sintomas patológicos protege o seu cérebro até da parte cognitiva e estrutural, onde uma pessoa que tem uma ansiedade grave, uma depressão e não se trate, depois de 20 anos a gente compara uma tomografia, o volume cerebral dá reduzido, não só na comparação, mas como o volume cerebral encefálico reduzido em relação à normalidade para aquela idade. Então é importantíssimo o tratamento medicamentoso e é extremamente seguro, repito. A segunda parte do tratamento, obviamente não menos importante do que a própria medicação, é a psicoterapia. A psicoterapia é uma intervenção realizada por um terapeuta, um psicólogo que está capacitado nessa área, que vai auxiliar a pessoa a analisar de uma forma pormenorizada todos os seus focos de temor. Então, no decorrer de 3, 5 sessões, ele vai analisar, por exemplo, o medo que a pessoa está manifestando de dirigir. Por exemplo, se esse é um foco. E aí, no final de algumas sessões, a pessoa consegue, depois de analisar e repetir e conseguir enraizar em sua mente
uma avaliação mais real dos riscos envolvidos, ela vai chegar na situação de dirigir e realmente vai falar, olha, eu posso me sentir seguro, vai se sentir consigo, eu me sinto seguro, vai dirigir de uma forma mais tranquila. A psicoterapia, ela é realizada geralmente uma vez por semana, durante o período de 1 hora, onde são trabalhados esses conteúdos de temor em relação à ansiedade. Em relação à depressão, os conteúdos eles são tratados em relação ao passado, em relação a mágoas, em relação aos conteúdos negativistas que afligem e trazem piora da qualidade de vida. O terapeuta, ele, de um modo geral, ele ajuda a pessoa a mapear as suas crenças, as emoções e comportamentos levadas por essas crenças. O terapeuta, de um modo geral, ajuda a essa pessoa a separar as crenças que levam a comportamentos e emoções ruins, as crenças que levam a comportamentos e emoções boas. E o terapeuta ajuda com que essa pessoa separe as duas, identifique-as pelo menos. E a partir de um determinado momento, o terapeuta vai auxiliar essa pessoa a traçar uma meta de reinterpretar, traçar uma meta de manter em sua vida as crenças, os comportamentos e as emoções boas, que é as que ele deseja, ok? Então a psicoterapia é muito importante no tratamento. Recomendamos também para o tratamento hábitos de vidas saudáveis, como são uma boa alimentação, uma boa hidratação e principalmente baseada em evidências científicas, atividade física. Então, a ciência já mostra que atividade física de ergometria, aquela que a pessoa respira ofegantemente e transpira pelo menos 40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, libera no cérebro o mesmo neurotransmissor que a medicação libera, inclusive na mesma quantidade. Então, a pesquisa baseada em evidências, onde se descarta potenciais vieses de engano, analisou um grupo com depressão e ansiedade, só fez atividade física de ergometria, ou também chamada aeróbica, e o outro grupo só tomou a medicação. Os 2 grupos melhoraram igual. E um terceiro grupo que tomou a medicação e fez atividade física melhorou 3 vezes mais nos marcadores, nos questionários de avaliação de intensidade de depressão e de ansiedade. Também baseada nas evidências científicas, mostrou-se estatisticamente que quem frequenta uma religião, quem tem um vínculo com espiritualidade e frequenta uma vez na semana, tem um fator de proteção para ansiedade, assim como tem um fator de proteção para depressão, e assim como tem um fator de proteção estatístico para doenças dependentes de imunidade, como é o resfriado comum, pneumonia, infecção do trato urinário. Então, as pesquisas mostraram esse fator de proteção estatístico, porém, a ciência não conseguiu demonstrar diferença, aliás, de demonstrar qual que foi a relação de causalidade. Porém, dentro da psiquiatria, a gente consegue perceber que a proposta religiosa de fé, ela combate a doença do medo, que é a ansiedade. A proposta religiosa de resignação, ela ajuda na psicoterapia reinterpretativa no combate à doença da desesperança, na doença do desânimo, da diminuição da energia, que é a depressão. Então, essas partes do tratamento, elas têm muita importância e o tratamento é muito mais complexo. Engana-se quem acha que vai combater uma ansiedade que demorou décadas para se instalar e se formar, ou até uma depressão, tomando um comprimidinho. O comprimido ajuda demais, mas existem outros aspectos do tratamento que, se forem negligenciados, levam à falha do tratamento. É por isso que muitas vezes as pessoas se desmotivam a realizar um tratamento. Eu tomei o remédio, não melhorei. Não é só o remédio, né? Existem coisas a mais que devem ser atentas, ok? Obrigado pela audiência. Se você gostou, dê um like, compartilha com quem você acha que vai ser beneficiado por esse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.